O texto sagrado que nós vamos ler hoje, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, fala do começo dessa Semana Santa, quando Jesus ele subia para Jerusalém. É muito curioso o capítulo todo do Evangelho de Lucas, porque até um pouco anterior, no capítulo 18, quando Jesus, ele primeiramente estava na cidade de Jericó. Se você lembrar, Jericó foi a primeira cidade quando o povo de Israel entrou na terra prometida. Todos vocês lembram das muralhas de Jericó, e foi o primeiro grande desafio do povo de Israel lá no livro de Josué. E aqui parece que o autor bíblico, Lucas, na sua maneira de escrever, inspirado pelo Pai, quer nos contar também essa história de uma maneira bem didática, para que Teófilo, o discípulo amado, pudesse aprender. A primeira barreira que tem que quebrar em Jericó, não é? Foi muito curioso, é essa barreira do preconceito. E o capítulo todo 19, ele vai falar sobre isso, sobre aceitação e rejeição. Ele mostra Jesus entrando em Jericó, curando cegos, e depois entrando na casa de Zaqueu. Isso é muito interessante, porque depois Jesus ele é, de certa forma, rejeitado por alguns religiosos. Então há sempre esse povo que seguia Jesus, aqueles que eram uma multidão, eram os discípulos que criam e eram aqueles que eram adversários de Jesus. Nos evangelhos, especialmente, esses três personagens estão sempre aparecendo. Uma multidão que seguia Jesus, uma multidão de discípulos e aqueles que eram uma multidão de adversários. Jesus ele quebra essa grande barreira, essa grande muralha lá em Jericó, aceitando jantar na casa de Zaqueu, cobrador de impostos, corrupto, né, como a maioria dos cobradores de impostos eram naquele tempo, e alguns ainda são até nos dias de hoje. Mas Jesus quebra essa grande barreira, essa grande muralha, e disse: olha, hoje a salvação entrou nesta casa, porque esse também é um filho de Deus. Aqueles que foram contra essa palavra de Jesus, ele então cita toda a parábola das 10 minas, trazendo uma mensagem muito forte. Ele usa como referência Isaías capítulo 5, que era a respeito do povo de Deus, e o Senhor diz lá no livro de Isaías que eu plantei uma vinha, esperava que viessem uvas boas e elas acabaram sendo uvas bravas, uvas amargas. E a parábola aqui tem mais ou menos esse mesmo sentido, falando sobre aqueles que deveriam receber Jesus, que deveriam receber o Evangelho, mas preferiram matar o filho para ver se recebiam herança. E o julgamento deles já estava contado. Então Jesus começa a sua viagem, ou continua a sua viagem para Jerusalém. Sai de Jericó, cidade cheia de barreiras e resistências, e vai em direção a Jerusalém, aonde ele iria ser morto, crucificado, e aonde também ele ressuscitaria. Uma cidade muito simbólica. E diz assim no versículo 28. Depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica diante de vós, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho, traga aqui. Se alguém perguntar o porquê vocês estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. Indo, os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhe tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. E à medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam a sua capa no caminho. Desculpe. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras,
vendo toda a multidão dos discípulos, que começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e eles diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas maiores alturas. Então os fariseus lhe disseram no meio da multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse o que ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão vocês de trincheiras, apertarão o cerco por todos os lados, vão arrasar você e matar todos os moradores, e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. E entrando depois no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes e escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam a forma de fazer isso, porque todo o povo ao ouvi-lo era cativado por ele. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, e te pedimos, Santo Espírito, ilumina-nos no entendimento e na proclamação da tua verdade, e ao Senhor, a quem pertence a salvação, seja a honra e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amados, é um texto extremamente pregado, muitas pessoas estão pregando esse mesmo texto nos dias de hoje, inclusive, especialmente, talvez a própria Igreja Católica, que considera hoje o chamado Domingos de Ramos. Seria o primeiro dia da semana onde Jesus estaria agora entrando em Jerusalém. Nessa passagem mostra Jesus falando aos seus discípulos: vão até a vila que está ali perto de vocês. Cada ato aqui, aqui tem muitos detalhes, nós não vamos entrar em todos, mas é tanta beleza no escrito e na revelação bíblica, e no que a gente chama de atos parabólicos de Jesus, porque ele expressava também ensinos através dos seus atos, dos seus milagres e daquilo que fazia. Mas é interessante você já começar a observar que eles chegaram entre duas pequenas cidades ali na região, o que seria antigamente a região da Judéia, a região de Judá, próximo já a Jerusalém. Ele diz duas cidades, Betânia e Betfagé. Betânia significa, Betfagé significa casa do figo. Figueira sempre tipificou o povo de Israel. Era um local de grande colheita, era uma terra que se havia, colocou aquele nome porque certamente havia muitas lavouras naquele tempo. Você lembrar de Orizona, que significa terra do arroz, não é? Em homenagem ao arroz. E hoje lá você nem encontra mais arroz para plantar. Mas assim era naquele tempo. Certamente por causa das grandes lavouras de figueira, botaram o nome da cidade de Betfagé. Betânia já é diferente, significa casa da miséria. Era muito curioso isso. Estava entre as duas. E Jesus disse: escolha aí e entra na cidade que estava em frente. Provavelmente na cidade de Betânia. O evangelho paralelo, tanto de Marcos quanto de João, diz que Lázaro estava lá com eles, que ele vinha testemunhando. Então provavelmente seria Betânia. Jesus tinha esses amigos ali. E ele diz então: entra lá e pegue um jumentinho. O jumento também tipificava o povo de Israel. Você tem referências sobre isso no Antigo Testamento, dizia que ele era uma jumenta selvagem. Essas profecias sobre Judá, sobre a nação de Israel. Há uma palavra no Antigo Testamento que ele diz que era como um jumento no cio, selvagem. E Jesus diz então: você vai encontrar um jumentinho que ninguém montou. Despreenda-o e diga, se alguém te perguntar, diga: o Senhor precisa dele. Tudo isso tem o seu ato simbólico. A proclamação da palavra da salvação, era necessário que se cumprisse as Escrituras.
Então Jesus manda dizer: o Senhor precisa dele. Aqui nós temos uma primeira aplicação que eu quero colocar para os amados, que nessa caminhada de Jesus e nesse evangelho e nessa missão que o Senhor nos dá, ainda existe algo que o Senhor precisa fazer através da nossa vida. Então diga para quem está do seu lado: o Senhor precisa de você. Talvez você seja um jumentinho selvagem, não sei. Talvez seja como as éguas de Faraó, né? No livro de Cantares. Talvez seja um burro, talvez seja uma besta, não sei. Não sei que tipo de animal você é, que tipo de selvageria se faz. Mas o Senhor Jesus mandou: olha, diga se alguém que tiver alguma objeção, despreenda ele, diga: o Senhor precisa dele. Precisa para estar sobre ele. Precisa cumprir o que diz as Escrituras. Era um ato parabólico, porque havia uma promessa que dizia que o rei entraria pelas portas de Jerusalém montado numa jumentinha. Era necessário cumprir as Escrituras. As pessoas precisavam ver isso. Era um ato de declaração. Isso tem, se você ler no livro de 2 Samuel, também de 1 Crônicas, se não me falha a memória, 2 Crônicas, 1 Crônicas, quando Davi passou o reino a Salomão, ele disse: coloque lá na minha mula e ande. Era um ato de declaração daquele que era rei. Mas a palavra é: o Senhor precisa de você. Precisa estar com você. E é interessante que quando objetaram, quando o dono falou: por que vocês estão soltando aí o jumentinho? Essa palavra foi muito forte. O Senhor precisa dele. E então não houve mais caso. Nos evangelhos paralelos, Jesus acrescenta, os autores acrescentam dizendo: depois eu vou devolvê-lo, mas agora o Senhor precisa dele. Quando Jesus chega com aquele jumento, os discípulos chegam, colocam as vestes, Jesus sobe sobre ele, e ele vai entrando, e agora nós temos novamente aquela multidão de pessoas que acompanhavam Jesus, e começaram a dizer: glória a Deus nas maiores alturas, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Por parte da multidão que via Jesus descendo, chegando em Jerusalém, não é? A gente fala descendo porque ele estava ali no Monte das Oliveiras, e depois subiria para a cidade. As pessoas identificaram aquilo, identificaram Jesus como rei, começaram a proclamar que ele era rei. A revelação foi dada, e eles começaram a cantar: glória a Deus nas maiores alturas. Eles estavam reconhecendo Jesus como rei. Era a multidão de discípulos. Mas o texto nos fala também daqueles que são contrários, dizendo: repreende os seus discípulos. E aqui tem uma outra coisa que a gente precisa entender. Enquanto o povo de Deus se alegra e reconhece Jesus como rei, saiba, sempre haverá aqueles que querem calar a voz do evangelho. Sempre haverá aqueles que dizem: repreenda, manda esse povo calar a boca. A palavra dos fariseus era muito curiosa, porque ele dizia, poderia parecer um motim político, né? Já que Jerusalém, a Judéia, estava debaixo do governador Pôncio Pilatos, havia toda uma confusão com os herodianos, enfim, era uma confusão política naqueles dias. Cale os discípulos, estão falando que Jesus é rei, não pode intrometer nesse tipo de assunto, manda calar. Sempre há uma voz querendo calar, sempre há aqueles que são contrários. Enquanto o povo celebra, meu amado, sempre tem aqueles que não entendem o que você está fazendo. Sempre tem aqueles que dizem: esse povo é doido, esse povo é quadrado, esse povo é ultrapassado, esse povo é esquisito. Manda esse povo calar a boca. Sempre haverá. E é tremendo quando Jesus vira para aqueles homens, aqueles fariseus que estavam no meio da multidão, e disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus cita uma passagem no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 11, que é interessante, quando você faz essa corrente, e ele quer dizer, ali quando diz: ai daquele que edifica uma casa com bens mal adquiridos,
Ou seja, você constrói uma casa com dinheiro que não é seu, e o texto diz: a trave vai clamar da porta, a pedra vai clamar da parede. O fariseu entendeu isso. Ele disse: olha, você está mandando eu calar, mas esse povo não te pertence. Esse povo pertence a mim. Você acha que tem alguma influência? Não tem como eles se calarem. São do povo, são minha casa, a pedra ama, e nós somos essas pedras vivas da casa do Senhor, amém? Não podemos nos calar. Temos que continuar falando desse evangelho. Temos que continuar proclamando dia após dia que Jesus é o Rei bendito, aquele que vem em nome do Senhor, e Ele voltará para nos buscar a salvação, a esperança. Tentam o tempo inteiro, você vê, por exemplo, na Páscoa, o tempo inteiro se fala de ovo de Páscoa, de ovo de chocolate, tentam desvirtuar a mensagem da Páscoa, botar o símbolo da Páscoa é o coelho, mas para nós sempre vai ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não vão nos calar, não devem nos calar. Eles entraram, Jesus entrou sendo proclamado, mas sempre também tendo os seus adversários. É tremendo quando ele chega e olha em Jerusalém. Você, quando for a Israel um dia, você vai, quantos querem isso, diga amém, eu recebo. Você vai entender essa passagem. A gente vai no Monte das Oliveiras e é uma descida assim, você já vista Jerusalém, é uma emoção muito grande. Quando a gente chega de ônibus, é uma emoção. O pessoal também é covarde, né, pastor Júlio, que ele solta lá aquela canção: ó Jerusalém, por que deixaste, né, essas músicas de Israel. A bispa, eu achei que ela ia passar mal de tanto que ela chorava lá. Depois a gente para, tem um local alto e você vê Jerusalém. Jesus agora estava em Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade de Davi. Estava no centro da terra prometida, na grande cidade de Jerusalém. Deveria estar alegre, deveria estar feliz, mas ele chora. E a palavra de Jesus é muito forte. Ele fala profeticamente, e o autor bíblico aqui, que não tinha conhecimento disso ainda, porque Lucas foi escrito por volta do ano 65, mas ele proclama aqui uma profecia. Ele disse: ah, Jerusalém, Jerusalém. Em outra passagem paralela diz que iria juntar como a galinha junta os pintinhos. Um abraço para o meu amigo Bispo Flávio, que um dia pregando nessa passagem, ele ficou tão nervoso, pastor Daniel, que ele, ao invés de dizer que Jesus chorou por Jerusalém e disse como galinha quero ajuntá-lo, ele disse que Jesus chorou como a galinha. Mas Jesus, olhando a cidade, a grande cidade de Jerusalém, finalmente estava em Jerusalém. Ele disse: ai de ti, Jerusalém, ai de ti. Você deveria ter paz, se você soubesse quem é que vai te dar paz, Jerusalém. Ah, se você soubesse. Mas os seus olhos estão fechados. E Jesus então profeticamente diz: você será cercada por todos os lados, seus filhos serão arrastados. Profeticamente, Jesus já dizia o que iria acontecer no ano 70, quando o general Tito, ele cerca a cidade de Jerusalém e depois destrói, e não fica pedra sobre pedra. Jerusalém é completamente arrasada, destruída. O povo de Israel não viria a existir mais como nação, senão depois de quase 2000 anos, em 1948. E até hoje, para Israel, Jerusalém é a capital, mas para boa parte do mundo diz que não é a capital de Israel. Botam lá como Tel Aviv. É uma confusão. Vocês lembram disso quando Bolsonaro queria transferir a embaixada brasileira para Jerusalém. Mas Jesus profeticamente disse: você será arrasada, será derrubada, será destruída. Você deveria saber quem é que te daria a verdadeira paz, mas seus olhos estão fechados, então vai ser destruída, porque você não soube reconhecer, e ele diz o texto, não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Em outro texto diz, outra tradução, o dia
da sua visitação. É um ato profético e parabólico com grande significado para nós. Primeiro que o Senhor, Ele olha para a nossa vida, Ele olha para o nosso coração. O Senhor nos dá esperança e nos dá a palavra. A misericórdia de Deus, ela se estende a todo ser humano, mas muitos estão com os olhos fechados e não reconhecem o dia da visitação. Não reconhecem que Jesus está passando pelas suas ruas, está perto de você, falando ao seu coração. E ele prefere escolher, ao contrário de Zaqueu, que chamou Jesus para comer na casa dele, ele prefere rejeitar a Jesus. E não reconhece o tempo da visitação. Quando ele não reconhece a oportunidade que o Senhor está dando, quando os seus olhos e os olhos das pessoas se fecham diante desta grande oportunidade, porque nós somos sim privilegiados pelo fato de crermos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, apesar de não sabermos aí nem apontar o dedo para que rumo está Jerusalém, e nunca vimos pessoalmente a Jesus. Ali aquele povo tinha uma grande oportunidade, estavam vendo verdadeiramente Jesus, que privilégio eram deles, mas seus olhos estavam fechados para reconhecer que Jesus era o Rei dos Reis, era o Salvador. Resultado disso, destruição. O simbolismo disso é muito forte. Quando seus olhos não estão abertos e não reconhecem a visitação, o dia da destruição virá. Para nós está proclamado que os dias o Senhor julgará, separará os bodes das ovelhas, mandará para o fogo eterno ou para a alegria eterna, o dia da visitação do Senhor. O tempo que te dá de oportunidade para viver hoje. E a gente tem que ter esse alerta, amados. Porque esses fariseus, esses que debatiam com Jesus, que eram contrários a Jesus, estavam ali juntos. E apesar disso, não criam. Por fim, Jesus entra em Jerusalém e vai para o coração de Jerusalém e o coração da nação. E agora é o coração espiritual. Porque ele chega até no templo, local de oração e adoração. O templo que foi restaurado nos dias de Esdras e Neemias. O templo que foi reformado nos dias de Herodes o Grande, quando Jesus nasceu, o templo estava sendo reformado. Fizeram uma grande, uma planície, e é chamado lá de planície das mesquitas hoje, mas no tempo era um só. Herodes mandou levantar o muro e fazer um aterro. E ali era o templo. É interessante, se você chega, tem uma porta, você chega em Jerusalém, no templo, que é para você entrar agora onde é que hoje está a mesquita, o guia nos mostrando, os degraus, eles eram diferentes do tamanho, maior ou menor. E ele disse, olha, vá subindo. E a gente subindo, tinha hora que o degrau ele era mais estreito, e o outro era mais largo. E ele disse, vamos subindo. Aí a hora que chegava, ele disse, só que por essa entrada, lá está fechada, é a porta de Hilda. Ele disse, isso aqui, vocês viram que há diferença de degrau e degrau? Isso foi feito de propósito. Porque era para o peregrino, ele entrar no templo de cabeça baixa, ver onde estava pisando. Ele não tinha outra forma, senão tomar cuidado com cada passo. E aí o último passo que ele dava, ele levantava a cabeça, já estava na porta, e ele então enxergava o templo e tudo que estava acontecendo. Que coisa, não é? Eu achei maravilhoso. Agora, Jesus chega ali, e ele sobe por esses degraus, e a visão que ele tem ali, que deveria ser o templo de oração, de união, símbolo de salvação e redenção, símbolo da presença de Deus na terra. O que ele vê são muitas pessoas aproveitando ali, vendendo, trocando dinheiro, não estavam preocupados com a salvação.
não estava preocupada. E no Evangelho de Marcos e também de Mateus diz que Jesus, quando chega ali, ele começa a fazer milagres. O que tem ali são pessoas aproveitando, estão junto ao templo, o coração espiritual de Israel, aonde Deus falou com o povo, aonde Deus demonstrava a salvação do povo. Uma multidão seguia Jesus, mas havia uma multidão também de incrédulos. Jesus expulsa aquele povo, derruba as mesas, e ele traz uma palavra muito pesada. Ele diz: a minha casa é para ser chamada casa de oração, mas vocês transformaram em covil de ladrão e salteadores. Isso tem uma lição para nós também. Tinha as pessoas que seguiram Jesus, que eram curadas por Jesus, que reconheciam a Jesus. Tinham aqueles que eram contrários a Jesus. E nós temos que lembrar isso, queridos. Tomar muito cuidado com os passos que nós damos na casa de Deus e na nossa vida com Deus. Porque todos ali estavam num serviço e a gente precisa às vezes nos preocupar se nós não estamos transformando a nossa vida, nos acostumando com o Evangelho, nos acostumando com a vida de Deus, nos acostumando com a presença de Deus, com o que acontece no culto, com a vida de oração, com a comunhão. E a nossa vida só está pensando como é que eu posso usar isso para, de alguma forma, aproveitar a minha vida. Seja para ganhar dinheiro. Vem na igreja para ganhar dinheiro. Vem na igreja para fazer negócio. Não tem problema, meu irmão, a gente crê que a pessoa precisa trabalhar, prosperar e tudo. Mas se isso te faz perder o foco de quem é Jesus, aí você tem um grande problema. Se você não entendeu que a casa de Deus é casa de oração, de comunhão, de presença, de celebração, de louvor, de entrega, de estarmos juntos, ministrando uns aos outros. Nós estamos vivendo um tempo que é muito curioso, porque às vezes a pessoa acha que... Eu entendo o comentário da pessoa dizer assim: olha, eu fui para a igreja, eu gosto ali da igreja porque eu me sinto bem. Isso é interessante. A pessoa dizer: gostei da palavra, isso é importante. A última vez que eu preguei, um irmão chegou em mim e disse: ô bispo, que palavra, hein? Hoje Deus te usou, hoje Deus te usou. Tem dia que Deus não usa, né? Mas naquela vez Deus estava usando. Não tem problema isso. Mas nós temos um problema porque às vezes a pessoa ele diz assim: hoje eu não gostei. Como se a casa de Deus fosse um restaurante para satisfazer a vontade do cliente. Você tem que sair daqui satisfeito. Mas quando a gente entende que a igreja é a casa de Deus, do povo de Deus, de família, não é? Tá, tudo bem, você tem que sair satisfeito. Mas aqui não é self-service. Aqui nem sempre é para te dar só aquilo que você quer e sair degustando. Às vezes a comida é amarga, é como a casa da mãe. Tem dia que tem que comer jiló. Tem dia que a coisa é dura de engolir, mas tem que comer. E que a gente faz festa, não é? Na minha casa, quando eu quero agradar a Daça, batatinha frita, tatatinha, como ela diz. Quando a bispa quer me agradar, frango frito. Eu gosto. Eu fico feliz porque a casa fica toda engordurada, mas eu como com a maior felicidade. Mas não é todo dia que você come isso. Às vezes, o Senhor nos traz para a igreja justamente para a gente não sentir bem, para nos incomodar, é para cutucar a gente. Às vezes o alimento sólido ele é um pouco indigesto. Tem que entender isso. Porque nós vamos nos acostumando. E a casa de Deus que deveria ser... Aí você vê, sabe, esses escândalos que tem. Por que o cara é pastor lá e está envolvido nessa coisa? Perdeu o temor, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a coisa mais importante. Vida de temor, de santidade, de oração, de comunhão. Esqueceu o que é igreja, o que é povo de Deus. Jesus repreendeu, falou forte contra eles.
Eles ficaram revoltados. Queriam destruir Jesus, queriam matá-lo, diz o texto bíblico. A reação daqueles que são contrários a Jesus, quando foram confrontados nas suas faltas, queriam mais uma vez calar. A gente tem esse problema, porque muitas vezes o Evangelho, a palavra de Deus, a vida com Jesus, ela é contracultural. Muitas vezes temos que ir contrário àquilo que está todo mundo aceitando. Como eu disse, nem sempre é para se sentir melhor, o mais agradável. Eles queriam calar Jesus. Vamos matá-lo. Mas é interessante que eles não podiam fazer isso, porque tinha uma outra multidão, que nessa tradução é muito interessante. Algumas traduções dizem que eram dominadas por Jesus, mas nessa tradução, que é uma tradução melhor, que eu acabei de ler, diz que eles não podiam fazer nada. Não tinham como calar Jesus, porque havia uma grande multidão que, quando ouviam Jesus, eram cativados por ele. Havia uma multidão que ouvia e era rebelde, que não reconhecia o dia da visitação, que dizia: cale a boca, repreenda os discípulos. Mas havia uma multidão que precisava ser desprendida para Deus usar, porque o Senhor precisava dele. Havia uma multidão que servia Jesus, que proclamavam: hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Havia uma multidão que estava ali, que ouvia Jesus, que tomava cuidado com os seus passos, que reconhecia a visitação, que declarava que ele era rei, que caminhava com ele, que era por ele cativado em suas palavras, que reconhecia: esse é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Começamos a Semana Santa, começamos esse tempo de reflexão. A presença do Senhor, estamos falando fortemente sobre o Evangelho durante toda essa semana, como nessa noite. Mas eu me pergunto, que tipo de multidão será que você faz parte? Daqueles que proclamam, daquelas pedras que clamam, daqueles que declaram que Jesus é rei, daquele que foi cativado por Jesus, que ouve a palavra e se entrega a ele, que deixa ele te usar? Ou é daqueles que sempre estão resistindo? Pois aqueles que têm a oportunidade e não reconhecem o dia da visitação, tome muito cuidado, porque as profecias, a palavra do Senhor, ela voltará a se cumprir. Vamos orar? Põe a mão no seu coração. Pense nisso por um instante. Entregue sua vida a Ele. Fale com Deus nesse momento e diga para o Senhor: minha vida precisa te servir, Senhor. Eu quero andar na Tua presença. Eu quero, Senhor, eu quero me desprender. Eu quero ser usado pelo Senhor. Diga para Ele: o Senhor é o meu Rei. Outros podem não falar, mas o Senhor é o meu Rei. Tu és o meu Senhor. Minha vida é para a Tua adoração. Minha boca é para reconhecer que Tu és santo. Fale com Deus agora. Peça perdão pelos seus pecados. Pergunte a Ele como você pode servi-lo. Se entregue a Ele. Reconheça Ele nessa noite. Reconheça que o Senhor está no nosso meio, que essa noite é uma noite de visitação. Meu Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença. Obrigado porque começamos mais um tempo de proclamação da Tua palavra, do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pela Tua visitação em nós nessa noite, através do louvor, das ofertas, da ceia, da Tua palavra. Reconhecemos que o Senhor está no meio de nós, pois onde dois ou mais estão reunidos em Teu nome, o Senhor está ali. Peguei a Tua palavra conforme o Senhor colocou no meu coração. Agora olha, Senhor, cada um dos Teus filhos que aqui estão. Oh, meu Pai, daqueles que estão me acompanhando pela internet, daqueles que ainda vão assistir esta mensagem. Ah, Deus de toda a terra. Toca, meu Pai. Ministra, Senhor. Abra os olhos, Pai. Revela a Tua vontade.
Inquieta, meu Deus. Quebre barreiras. Oh, Senhor Jesus. Eles reconheçam que Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, Senhor, os corações daqueles que estão se acostumando, acomodando, estão, meu Deus, tantas vezes sendo contrários à Tua verdade pura e simples. Olha, meu Deus, em cada coração. Não nos deixe acostumar, Senhor, com a Tua presença. Vem, Espírito de Deus. Vem, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Ei, canta balabalash. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Vem, Senhor Jesus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu. Cante bem forte agora. A Deus eu entreguei. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Oh, Senhor. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o trás, só Deus e eu agora. Fique de pé agora. Coloque a mão sobre o seu coração e cante. Minha vida é do Mestre, coração é do meu Mestre, Vem. o meu caminho é do Mestre, minha esperança. Mais uma vez, declare: a minha vida é do Mestre. A minha vida é do Mestre. Nos entregamos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, É do meu Mestre, todo o nosso ser. Louvado seja o Senhor. Ousa no Senhor. é do Mestre, Oh, Rei dos reis, Senhor dos senhores. minha esperança é meu Mestre. Obrigado, meu Senhor. A nossa vida está nas Tuas mãos, não é mais nossa, mas pertencemos a Ti.